Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus. E encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 45. Assim está escrito. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aqui estamos diante de um acontecimento importante no ministério de Jesus, como sempre. No ministério de Jesus sempre acontecia coisas importantes, permanentes, necessárias e que tinham o poder de transformar a vida das pessoas. Estar próximo de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, receber o poder que emanava de Jesus. Tudo isto mudava radicalmente a vida das pessoas. E este é o motivo porque elas sempre estavam em volta de Jesus. Só não estavam em volta de Jesus os fariseus, os saduceus, os herodianos, que eram os religiosos da época e se julgavam detentores do conhecimento e não quiseram abrir o coração para Jesus. Pelo contrário, foram uma pedra de tropeço para Jesus. Sempre que eles se encontravam com Jesus, era para causar dificuldade. Eles queriam causar um alvoroço, mas com Jesus eles não ganharam uma. Eles perderam toda e continuarão perdendo, e nos dias de hoje continuam perdendo, porque fariseu, saduceu, herodiano, religiosos que não têm o Espírito de Deus e a compaixão no coração, estão no caminho da perdição, embora considerando-se religiosos. Isso não vai levá-los à presença de Deus. Quem vai levar à presença de Deus é Jesus. E aqui, onde Jesus estava, com seus discípulos, em dado momento, chegou lá o Jairo, que era um príncipe da sinagoga, que tinha uma filha de quase 12 anos, que estava enferma à beira da morte, não conseguiu nada com os religiosos, não conseguiu nada com aqueles a quem ele dava sustentação, mas ele ouviu falar de Jesus. E como ele não tinha outra saída, o que ele fez? Ele foi procurar Jesus. Ele teve que descer do pedestal onde estava, assumir as vestes da humildade, as sandálias da submissão, e ir ao encontro de Jesus. E foi a melhor coisa que Jairo pôde fazer na vida dele. A melhor coisa. Todas as outras anteriores não influíram neste acontecimento. Mas esta, ele deixou todo mundo em casa. Ele deixou a esposa, deixou a família, deixou os amigos, deixou os religiosos, porque o negócio deles era só ladainha, era só conversa, era coisa que não se aproveitava, e Jairo via que o tempo estava passando, a menina estava cada vez piorando, não tinha melhora, não tinha médico que desse jeito, porque tem coisas que não é para médico, tem coisas que é para Jesus, para que a glória de Deus se manifeste. Então ele foi aonde estava Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Isso era difícil para um religioso fazer na época de Jesus.
Porque os religiosos parecia que tinham um rei na barriga. As pessoas que tinham que se dobrar diante deles. Eles só dá ordem. Não, eu me prostrar, não. A minha posição, a minha função, o meu cargo. Era assim. Mas este aqui, com um problema, por uma permissão de Deus, que aconteceu na filha dele, que era a alegria do coração dele, ele fez tudo o que pôde para ver a filha restaurada. E como ninguém podia fazer nada, só Jesus, porque certamente as notícias de Jesus corriam por toda parte. Olha, Jesus curou, olha, Jesus libertou, olha, Jesus abençoou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Isso aí encheu a Jerusalém. Aqueles lugares por onde Jesus passava, as pessoas tinham conhecimento dessas coisas. Uns só de ouvir dizer, outros de ver presencialmente, estarem lá no momento. Mas o certo é que isso motivou o coração de Jairo. Ele foi até onde estava Jesus. Quando ele chegou lá, o que ele fez? Ele prostrou-se aos pés de Jesus e rogava. Ele pegou toda aquela autoridade, todo aquele cabedal de conhecimento que ele tinha, toda aquela sabedoria humana, que as pessoas na sinagoga o colocavam lá no destaque, ele colocou tudo isso por terra. Ele foi na simplicidade do seu coração. Um coração dolorido por ver uma filha sofrendo e ele não poder fazer nada. Mas estava diante de quem podia fazer. Então ele roga a Jesus que entra em sua casa. Ele diz, porque tinha uma filha única. Mesmo se ele tivesse 10 filhas ou 10 filhos, não importava. Ninguém quer perder os filhos que tem. Mas ele só tinha uma. Se ela morresse, acabou. Acabaria a alegria daquela casa. E quem sabe até a união familiar. Veja a diferença que faz a falta de um filho. Mas ele chegou a Jesus e disse que ela estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Quando Jesus estava indo, a multidão começou a comprimir e apertar. Mas Jesus decidiu que ia e Jesus fez o caminho para ir. Bem, só que antes de chegar na casa de Jairo, aconteceu o episódio que eu li neste momento. Que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, gastou tudo que tinha, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu a sua saúde e não teve melhora nenhuma. Tudo foi investido como que num saco furado. Nada se susteve, não trouxe benefício nenhum para ela. Igualmente, Jairo, ela ouviu falar de Jesus e despertou no coração dela fé. Um negócio interessante é que as pessoas pensam que eles têm o poder e a condição, seja através de amizade, de influências ou de dinheiro, de finanças, que pode influenciar alguém para trazer-lhe algum bem. Mas existem situações na vida que não é a influência, não é o dinheiro, não é o conhecimento, nada disso tem valor, a não ser Jesus. Mas primeiro eles procuram recursos humanos. Quando vê que não tem jeito e que já estão no prejuízo, agora tem Jesus. Vamos procurar Jesus. Quem sabe, né? Jesus é a última alternativa. Se Jesus não fizer, acabou. Mas Jesus é tão misericordioso. Jesus não joga nada disso na cara das pessoas. Jesus está lá, fazendo o trabalho dele. Quem quer segui-lo, está lá. Quem der atenção à sua palavra, vai receber a bênção de Deus. Quem não der, vai ter suas consequências depois por ter ouvido e não respondido adequadamente. Mas a mulher chegou e ela disse o seguinte, olha, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada.
Isso aí encheu o coração dela de fé. Podemos entender, 12 anos, qual era o físico desta mulher? Qual era a força que ela tinha para caminhar? Porque à medida que a pessoa vai perdendo sangue, vai se enfraquecendo. E o sangue não se renova com muita facilidade. Perdeu, leva um tempo para que o organismo produza outro sangue para compor aquele que se perdeu. E isso era direto. Era uma coisa que não estancava. Mas naquele dia, ela não se importou para a condição dela, o que as pessoas iam achar, como iam recebê-la, como iam tratá-la. Ela esqueceu de tudo isso. Ela só enxergou uma coisa: Jesus está lá, eu vou aonde ele está, e eu vou tocar na orla do vestido de Jesus, e eu creio que quando eu tocar, eu vou ser curada. Deus abençoe, filho do rei. Eu vou ser curada. E a mulher saiu. Ora, Jesus não estava sozinho. Jesus estava rodeado por uma grande multidão, indo para a direção da casa de Jairo. Não sabemos a distância de onde Jesus estava para a casa de Jairo. Qual era a distância, em metros, quilômetros, sei lá. Ou quanto tempo demoraria para chegar. Mas nesse interim, nesse meio termo, aparece essa mulher. E ela vem, quem sabe, com dificuldade, lá última da fila. Aí passa um, vai passando outro, vai passando outro, quem sabe com muita dificuldade, ninguém quer ceder lugar, ninguém quer abrir caminho para as pessoas passarem, cada um quer garantir o seu lugar. Mas o certo é que a mulher, pela sua perseverança e fé, ela conseguiu sair lá do fim da fila, do último lugar, e veio até onde estava Jesus. E quando chegou onde estava Jesus, pelas costas, ela tocou na orla do vestido de Jesus. Imediatamente tocou, o sangue estancou. Ela sentiu imediato: já estou curada deste mal. Olha o que o poder da fé faz. A fé no lugar certo. A fé em Jesus, a fé em Deus. Este é o lugar certo para se colocar a fé. Aí sim haverá resultados. Quando a fé é colocada na bênção, na vitória, na saúde, na riqueza, no dinheiro, no marido, no filho, enfim, na escola, qualquer que seja, não tem efeito. Esta fé é negativa, é improdutiva. Mas quando a fé está em Deus, pode esperar. O resultado vem. O milagre acontece, porque a fé precisa estar no lugar exato para que o milagre aconteça. E em Jesus estava o quê? O poder de Deus. Ele falou: o Espírito do Senhor me ungiu. Pedro disse: ele foi ungido com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, onde Jesus estava, a unção de Deus estava com ele. O poder de Deus estava ali vibrante para se manifestar, para realizar coisas sobrenaturais. Estava em Jesus este poder de Deus. E a mulher tocou e foi curada. Ela sentiu. Não fez alarde, não gritou, não começou a fazer barulho. Que bom, eu fui curada, eu fui curada. Não, ela ficou quietinha. Tocou, sentiu, agradeceu a Deus. Ficou grata a Deus pela cura. Mas Jesus, a sensibilidade de Jesus, é algo que nos encanta. A mulher estava por trás de Jesus. E Jesus então pergunta: quem é que me tocou? Ora, Jesus estava envolto por uma multidão. Versículos anteriores diz que a multidão estava apertando, quer dizer, pressionando, empurrando. E ali a pessoa às vezes nem vai sozinho, vai sendo levado, vai sendo empurrado em meio à multidão.
Então tinha muita gente encostando, apertando Jesus. Mas tocar em Jesus, só um. Só a mulher. E Jesus, na sensibilidade espiritual dele, ele percebeu. Ele disse: quem me tocou? E os discípulos que não estavam na mesma visão, na mesma fiação do Senhor Jesus, ignoraram quando Jesus perguntou. E sabe que Pedro e os demais disseram? Mestre, a multidão te aperta, te oprime. E tu dizes: quem é que me tocou? Como quem diz? Que pergunta sem sentido, Jesus? Mas não era sem sentido o que Jesus perguntou. Tinha uma razão, tinha um motivo. Era a complementação da bênção, a conclusão do milagre. E os discípulos disseram aquilo: não, é o povo que está apertando, está oprimindo, e certamente esbarraram em Jesus, encostaram em Jesus, e Jesus está dizendo que tocou. Tocar é diferente de esbarrar, tocar é diferente de apertar, tocar é diferente de pressionar a pessoa para ir para frente. Há uma diferença. O toque, ele é sensível. E o toque, ele tem muitas funções. Ali foi o toque de uma mulher, na hora do vestido de Jesus. Ela nem quis tocar na pele de Jesus, na mão de Jesus. Ela tocou na orla dos vestidos. Então Jesus tinha unção até no vestido. Então observa. Bem, Pedro disse aquilo, mas Jesus não se deu por satisfeito. Jesus então agora concluiu. Ele disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Isso Pedro não sabia, os apóstolos não sabiam, mas Jesus sabia. Quando eles quiseram dizer que Jesus fez uma pergunta sem nexo no momento errado, então Jesus disse: alguém me tocou? Sim, porque eu senti, eu percebi que de mim saiu virtude. E a virtude de Jesus não sai para ser desperdiçada, não. A virtude que saiu de Jesus tinha endereço certo. Era aquela mulher. E a mulher que estava ali, que não fez como muitas pessoas, vai a Jesus, recebe a cura e sai fora. Depois nunca mais quer saber de Jesus. Não. A mulher foi curada e ficou ali. E certamente ela ia também para a casa de Lázaro. Para a casa de Jairo. Certamente ela também ia para lá. Então, como ela não pôde se ocultar, porque a palavra de Jesus entrou fundo no coração daquela mulher. Ela recebeu a cura, mas quando Jesus falou, aquela palavra entrou. Jesus não precisou virar. Jesus sabia quem tinha tocado? Sabia, claro que sabia. E ele não precisava virar para olhar o rosto da pessoa e dizer: foi você que me tocou? Não. Jesus sabia. E por que Jesus não disse: uma mulher me tocou? Ele disse: alguém. Por quê? A mulher tinha que sentir-se responsável diante daquele momento, daquela cura que recebeu e daquela palavra tão meiga de Jesus, de declarar o que lhe aconteceu. E aqui no versículo 47 diz: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se. Não foi ninguém que disse: Jesus, foi essa mulher aqui. Essa mulher tocou no Senhor. Não. Ela foi tão sutil no toque dela que não deixou ninguém perceber o que ela estava fazendo. Mas Jesus percebeu. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Olha o temor de Deus que faz. A pessoa treme diante de Deus. Tem esse negócio, a pessoa vai de qualquer jeito para Deus, não. A pessoa treme, a pessoa sente quando está na presença de Deus.
tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe, agora sim, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Ninguém sabia o problema da mulher, porque se soubesse, não deixava ela juntar na multidão. Ela tinha que ficar separado, porque ela estava contaminada. Então ela fez uma coisa sem contar para ninguém. A sua fé em Deus levou-a a Jesus. Jesus percebeu, falou, os discípulos não entenderam, não alcançaram a visão de Jesus, mas Jesus abriu o leque e disse, sim, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E a mulher agora, então, parece que o coração acelerou, e ela disse, o que eu vou fazer agora? Não posso mais me esconder. Eu sou a beneficiária. 12 anos que eu venho sofrendo. Perdi tudo os meus recursos por conta desta enfermidade e ninguém pôde fazer nada. Agora, diante de Jesus, não paguei um centavo e recebi a cura completa. Então ela declara diante de Jesus e diante de todo o povo. E agora o povo olha para ela com espanto, com admiração, com alegria, porque uma mulher tocou em Jesus e foi curada. 12 anos de sofrimento, em um segundo sequer, a cura aconteceu. As coisas de Jesus, elas não são demoradas. Elas são rápidas. Parece que a velocidade da luz, a velocidade do raio é rápido. Quando há esse contato e esta comunhão com Jesus, as coisas acontecem imediatamente. Então, esta mulher declarou diante deles como era que estava, e o Senhor Jesus se volta para ela e diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha quantas bênçãos esta mulher recebeu. Chegou enferma, fraca, mas confiante no que ia fazer. A fé não foi ao chegar perto de Jesus, foi quando ela ouviu lá em casa e ela disse, eu vou aonde ele está. Eu vou lá, eu vou tocar e eu vou ser curada. Que convicção, fé é isso. É a pessoa declarar a cura antes dela acontecer. Não adianta declarar a fé na cura depois que a cura aconteceu. Não. A mulher declarou em casa, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Ela saiu com isso em mente. Alimentou o coração dela. Foi que deu força para ela caminhar. E agora, quando tudo aconteceu e ela declarou, Jesus diz a ela, tem bom ânimo. Agora ela ia ter bom ânimo. Porque até então ela não tinha. Ela tinha tristeza, tinha desfalecimento, tinha abatimento, tinha frustrações. Mas agora Jesus diz, tem bom ânimo, filha. E diz mais, a tua fé te salvou. Vai em paz. A palavra salvação, ela vem de uma palavra que diz sozo. Tanto pode ser salvação, como libertação, como também cura. Pode ter esses dois sentidos. E aqui, então, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé lhe propiciou a sua cura. Você está livre do seu mal. Então, a tua fé te salvou. Vai em paz. Pode voltar para casa em paz. O que aconteceu, a bênção que você recebeu, ela jamais será retirada da sua vida. Vai em paz. E ela voltou-se. E Jesus continuou, foi lá para a casa de Jairo e lá fez a ressurreição da filha de Jairo. Mas que coisa importante. Quem estava do lado de Jesus não estava na mesma sintonia com Jesus. Não é assim que acontece com a gente também, nos nossos dias? Tem pessoas que eles estão numa ligação com Deus e chega outros ao seu lado, não estão na mesma ligação
e começam a ignorar as coisas. E ao invés de ajudar, estar unido na comunhão, porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ou em comunhão, ou em concordância, as coisas vão acontecer. Não, as pessoas ficam pelejando um com o outro. E foi o que aconteceu aqui. Jesus disse, quem me tocou? Não, ninguém te tocou. O povo está te oprimindo, está te apertando, é só isso. Mas disse, não, tocou sim, tocou em mim. Então esse é o momento que a gente precisa observar. Há pessoas que estão no nível de comunhão com Deus, que os milagres estão propícios a acontecer, em função da fé em Deus. E há outros que estão à volta, que ao invés de crerem, ficam em dúvida. É por isso que muitas coisas não acontecem. Porque há esse desencontro. As pessoas estão em níveis diferentes. E aqui nós observamos isto. Como ficou Pedro e os apóstolos que estavam ao lado de Jesus, aprendendo de Jesus, depois que eles observaram que o que Jesus falou era real. E eles não estavam crendo, não estavam entendendo. E agora, quando a mulher começa a falar? Se tivesse lá, como tinha ficado o rosto de Pedro e dos demais? Aquela mulher contando a cura dela. Qual seria a expressão dele? Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, e nós estivéssemos feito o que Pedro fez, depois de ver o resultado do que Jesus falou, com que cara a gente ficaria na presença de Jesus? Então são coisas para se aprender. Por isso está escrito. E a gente tira daqui lições. A gente pode indagar, sim, e observar o que aconteceu. A cada um Deus dá uma luz, um entendimento. Eu encontro aqui este. Eles estavam juntos, mas não estavam no mesmo nível. Por isso, a diferença no entendimento. Jesus dizendo uma coisa, eles dizendo outra. Jesus falando de uma coisa, eles compreendendo outro tipo. Até que finalmente chegou o momento em que, com o testemunho da mulher, as coisas puderam chegar a um consenso. O que Jesus falou estava correto. O que eles falaram não estava correto. Então eles precisaram crer no que Jesus tinha dito. E aprender que quando Jesus diz, não é para questionar, é para aceitar. Porque Jesus sabe o que está fazendo. Jesus tem consigo a presciência, tem a onisciência, tem o poder. Agora uma coisa, este poder que Jesus tinha, ele colocou à nossa disposição. Ele diz, eis que vos dou poder. Então, se nós consagrarmos a nossa vida a Deus e vivermos à luz da sua palavra, nesta esfera espiritual, com esta sensibilidade, que um toque em Jesus foi suficiente para abrir as comportas da graça e oferecer cura a uma mulher sofrida há 12 anos, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, porque nós não fazemos em nosso nome. O que nós tivermos que fazer, nós faremos em nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele nos deu autorização de usar o seu nome. Ele falou, em meu nome. Então, o poder de Deus que se manifesta na nossa vida, ele só vai fluir para operar milagres e maravilhas e coisas sobrenaturais quando for exercido em nome de Jesus. Porque é a ele que pertence o poder. O poder é dele. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. O homem não tem poder. Mas o poder de Deus se manifesta através de um homem e de uma mulher
quando eles estão em sintonia com a vontade de Deus. Então essas coisas acontecem. Não é que a pessoa opera milagre, não é que a pessoa cura enfermo. Não, a pessoa é simplesmente um instrumento. Ele na hora está acessível e disposto para Deus, através deles, realizar aquela importante obra. E a obra é feita. E a glória e a gratidão é para Jesus. Porque vem dele e o louvor é para ele. Então aqui aconteceu este caso interessante. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Você que está ouvindo aí, quem sabe você está passando por uma dificuldade, uma enfermidade, um problema que está quase chegando à beira da morte, sem solução, sem resposta, já gastou tudo que tinha, não tem mais nada para gastar, a situação está definhando cada dia. Por que você não olha para Jesus? E não vai ao encontro de Jesus, crendo nele, porque nele está o poder de Deus e pode te curar imediatamente, resolver o problema que está te atormentando. É só ir a Jesus. Faça como esta mulher. Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Se eu tocar em Jesus, essa situação vai mudar. O Senhor vai abrir novos horizontes para a minha vida. Se eu tocar em Jesus pela fé. Toca pela fé agora em Jesus, que dele vai sair virtude. Virtude para curar, para libertar, para transformar, para mudar esse quadro terrível que está se apresentando, mas com o poder de Jesus, ele pode reverter tudo isto e colocar uma bênção especial na sua vida. Creia no Senhor Jesus. Aprenda com Jesus e esta mulher. Aprenda também com os discípulos a não repetir o que eles fizeram com Jesus. Quando Jesus disser, orientar, creia sem nenhuma reserva. Creia de todo o coração. A fé em Deus opera milagres. Aqui está um. E tantos outros que a palavra de Deus deixou registrado para nós. Guarde isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.